Olá a todos! Esse vídeo serve para mostrar a importância de se transformar as coordenadas quando você alia em um mesmo levantamento topográfico estação total e GNSS RTK. Então, por exemplo, aqui essa linha amarela é uma poligonal feita de um levantamento com estação total. Então, nesse projeto foi feito da seguinte maneira. A equipe foi ao local do levantamento e fez essa poligonal aqui, com a estação total, utilizando coordenadas topográficas arbitrárias. Então, no primeiro dia foi feito um levantamento com a estação total e esse levantamento começou nesse ponto de início chamado E1. Então, esse aqui foi o início do levantamento, ele começou aqui. Daqui do E1 foi para o E2, depois para o E3, mas eu só estou enfatizando, nós só vamos enfatizar nesse vídeo o ponto E1 e o ponto E11, que foi o local, não o local de chegada, mas foi a parte da poligonal que nos interessa aqui. Então, do ponto E1 foi andando, E1, E2, E3, até chegar no ponto E11. No primeiro dia foi feito isso, tá? Bom, embora o levantamento tenha sido feito com coordenadas topográficas arbitrárias, se nós notarmos aqui, as coordenadas já estão georreferenciadas. Por quê? Porque antes de fazer esse processamento aqui, a equipe no dia seguinte já foi e fez o mesmo levantamento, foi de uma área adjunta, de uma área contígua, e levantou os pontos que foram levantados com a estação total, ou seja, a equipe retornou ao local, vamos aqui para o próximo, para o nosso desenho em UTM, né? Aqui sim foi georreferenciado. Então, além de outros pontos que foram levantados também, a equipe foi coletando os pontos que no dia anterior haviam sido demarcados e implantados com a estação total. Então está aqui o ponto E1, com a altitude de 921 metros e 68 centímetros. Aí o ponto E2, foram coletando alguns pontos, não todos, né? E por último, o ponto E11, tá? Cuja altitude elipsoidal é de 907,13 metros. Tendo levantado o ponto E2, na hora do processamento, o que foi feito? Foi orientada essa poligonal feita com a estação total, através do ponto E2. Após esses 2 dias de levantamento, foi feito o processamento e a gente encontrou essas duas poligonais. Muito bem. Se nós coletarmos, se nós tirarmos a cota de distância entre o ponto E1 e o ponto E11 aqui, nós vamos obter, pegar este ponto E1 e fazer a distância até o ponto E11. Nós vamos obter a cota de 677,67 metros. Distância entre E1 e E11 coletado na superfície terrestre através da estação total, no levantamento topográfico com coordenadas topográficas arbitrárias, que aqui estão orientadas justamente por isso que eu acabei de explicar. Agora, se nós chegarmos aqui no mesmo levantamento, onde foram levantados os mesmos pontos, então o ponto E1 foi coletado com RTK aqui, e o ponto E11 também foi coletado com RTK. Se nós coletarmos essa medida aqui, agora vamos bater uma cota aqui, se nós coletarmos esta medida até este ponto, nós vamos ter este valor de cota, essa distância plana, 677,58. No outro, a gente conseguiu 677 também, porém, em vez de 58 centímetros, foram 67 centímetros. Então, com a estação total, essa distância está um pouco maior. Aí a origem dessa divergência que nós obtemos agora tem algumas causas. Uma delas pode ser que o levantamento não foi feito com uma precisão tão correta assim, erros de precisão ou acurácia, um equipamento mal calibrado, existem várias causas. Mas uma delas a gente tem certeza que é o seguinte: quando nós fazemos o levantamento com a estação total, a gente tem uma distância plana topográfica, uma distância horizontal topográfica. Quando a gente faz o mesmo levantamento, coletando os mesmos pontos com o RTK,
a gente coleta uma distância plana UTM, ou uma distância que está inserida no plano de projeção UTM, ou plano retangular UTM. Ambas são distâncias planas, só que tem uma diferença. Essa distância aqui está num plano UTM, localizado e posicionado, virtual e matematicamente falando, secante ao elipsoide de referência. Ou seja, esse plano de projeção UTM não está na superfície terrestre. Embora você esteja com o RTK nas suas mãos, e você vai lá no ponto E1, posiciona, coloca o bipé, colhe o dado do ponto E1, ou seja, as coordenadas do ponto E1, depois você vai até o ponto E11 e repete o mesmo procedimento, você tem uma distância aqui no plano UTM. Então aqui você está na superfície topográfica, você está na superfície terrestre, mas as coordenadas se projetam automaticamente no plano de projeção UTM, que está lá embaixo, lá praticamente no nível do mar. E isso não é uma particularidade do equipamento que foi utilizado. Não. Todo e qualquer aparelho, todo e qualquer GPS geodésico vai fazer essa projeção. Então, por isso que essa distância, essa é uma das causas, e essa é uma causa comprovada, é uma causa com certeza, dessa divergência que ocorreu, que ocasionou essa divergência entre os valores. Então, e agora? O que a gente pode fazer para compatibilizar os dois levantamentos? Um feito com estação total, outro feito com o RTK, GPS geodésico. O que a gente faz se eles vão dar naturalmente essa divergência? Por uma questão de que um está na superfície terrestre, o outro está num plano de projeção secante ao elipsoide. Ou seja, em termos práticos, lá praticamente ao nível do mar, nível zero. A gente vai agora criar um sequenciamento de cálculos, onde nós vamos aplicar alguns coeficientes necessários com a finalidade de projetar a distância UTM, essa linha azul, lá na superfície terrestre e fazer uma adequação ao que foi levantado com a estação total. Então, para isso, a gente precisa... Então, a primeira coisa, a gente precisa criar um plano topográfico local. Tá? Esse plano topográfico local vai servir como uma nova origem do sistema. Um sistema que nós vamos criar somente para fazer essa transformação e essa compatibilização de coordenadas. Tá? Essa origem nada mais geralmente, ela é a média entre os pontos. Então, se nós temos aqui o ponto E1 e o ponto E11, a origem vai ser a média entre esses dois pontos. Mas, isso é feito quando você tem mais pontos. Nesse caso, eu só estou pegando esses dois pontos. E tem mais pontos aqui? Tem. Mas a gente só vai utilizar esses dois pontos, o E1 e o E11. Então, quando nós temos somente um ponto de origem, que é, digamos, o ponto base, que foi onde foi feito o rastreio no dia seguinte, ou seja, no segundo dia de levantamento foi feito um rastreio com a base e depois a gente coletou o ponto E11. Nesse caso, a gente vai utilizar não a média entre os pontos, mas o ponto origem vai ser o próprio ponto da base rastreada, que é o ponto E1, e também o ponto a partir do qual foi originada a poligonal topográfica com a estação total. Então, para isso, como eu havia dito, nós vamos calcular dois coeficientes que vão nos ajudar a minimizar essa distorção entre essas distâncias. Então, o primeiro coeficiente que nós vamos calcular vai ser o coeficiente K altimétrico. E o segundo coeficiente vai ser o coeficiente KUTM. O que são esses dois coeficientes? O K altimétrico é aquele coeficiente que vai compensar a distorção ocorrida na distância, claro, à medida que você esteja numa altitude mais elevada. Ou seja, quando você está aqui, igual nesse caso aqui, nós estamos a 900 metros de distância, nós vamos ter um K altimétrico significativo e considerável. Porque quanto maior for a sua altitude,
vai incidir, maior será esse coeficiente, tá? E o outro coeficiente é o KUTM, que naturalmente é essa distância, que ele vai correlacionar a superfície elipsoidal, para onde todas os nossos termos e fatores das equações vão ser reduzidos, e o plano de projeção UTM e a superfície terrestre. Então ele vai correlacionar esses três planos. De novo, ele vai correlacionar plano de projeção UTM, superfície elipsoidal e superfície terrestre. Vamos começar a preencher a nossa planilha aqui. Então aqui essa planilha existem algumas informações de datum, né, que nós vamos precisar aqui, já estão calculadas, já estão sendo fornecidas para esse vídeo. E aqui a gente tem aqui, ó, a nossa base, que é o nosso ponto topográfico E1, tá? E o nosso segundo ponto, que é o ponto E11. Aqui já tem as coordenadas tanto UTM quanto as coordenadas geodésicas. E essas coordenadas geodésicas já estão em formato decimal. E a altitude deles, né? Essa altitude aqui é a altitude elipsoidal ou geodésica. Aqui, como o Excel não calcula nada de ângulos em formato decimal ou formato hexagesimal, ele calcula somente em radianos. Então a gente já deixa aqui uma aba aqui de transformação em radianos. Então esse aqui vai ser a latitude em radianos. Aqui a latitude em radianos e aqui a longitude em radianos. Ok, para todos eles. Como eu havia dito, quando você tem mais pontos a serem transformados, o que a gente faz? A origem nada mais é do que uma média aritmética entre esses pontos. Então aqui a gente poderia fazer o seguinte, aqui é um espaço que eu já deixo para ser a média. Então a gente já chama a função média. E essa média será esses dois, no caso, esses dois valores. Puxamos para o lado aqui. Beleza. Aqui, esse valor aqui, o ideal é fazer, eu sempre faço essa conversão pela calculadora do INPE. Mas, como eu havia dito, nesse caso, como nós só temos um ponto base, ponto de base de rastreio, que é o nosso primeiro ponto. E um segundo ponto, então a gente vai utilizar como origem do nosso sistema o nosso próprio ponto base. Então a gente não vai usar esse cálculo de média. Então vai ser nada mais do que o nosso ponto da base. Aqui vai ser igual a esse aqui, né? Esse aqui vai ser igual a esse. Esse aqui vai ser igual a esse. E aqui a gente chama a fórmula dos radianos. Esse aqui vai ser o radiano desse. E esse aqui vai ser o radiano desse. Beleza. Então, preenchido tudo que a gente precisa, tá? Então aqui, mais uma vez, vamos enfatizar. Nós vamos transformar as coordenadas UTM, projetadas no plano retangular UTM. A gente vai projetar essas coordenadas lá para a superfície topográfica, lá para a superfície terrestre, que é onde a gente trabalha com a topografia, gerando assim um plano topográfico local a partir da origem. E essa origem vai ser o nosso próprio ponto base. Não vai precisar ser uma média de todos os pontos, porque nós só temos o ponto base e o ponto E11. Daria para fazer uma média entre esses dois pontos? Até daria, mas a gente vai optar por usar o próprio ponto base como o ponto origem. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos calcular vai ser a distância plana UTM. Então a gente vai fazer o seguinte, a partir da origem, qual é a distância? Nesse caso, origem e base são a mesma coisa, então isso aqui é a mesma coisa. Então a gente vai precisar calcular essa distância plana somente para o ponto 11, teoricamente. Mas eu quero fazer isso aqui para ambos, né, para mostrar que isso aqui serve para toda uma lista de pontos que você tiver abaixo disso. Então vamos começar aqui. Então, falou em distância entre duas coordenadas num plano, a equação é a equação de Pitágoras. Então vamos lá. Então a equação vai ser raiz, vamos abrir o parênteses, de esse ponto aqui, vamos fazer esse, menos a origem, na verdade é o mesmo ponto, elevado ao quadrado, mais, abre parênteses,
esse ponto subtraído do ponto origem elevado ao quadrado, fecha parênteses. Vai dar zero. Por quê? É o mesmo ponto, tá? Beleza. Eu vou manter isso aqui, mas na verdade a gente vai... O que nós podemos fazer isso aqui? A gente já fixa o D4, já vamos fixar aqui o D4 e o E4. E a gente já faz... Pronto, já fica assim. Quando a gente puxar para baixo, ele já vai calcular essa distância aqui, certo? Próximo item que nós vamos calcular, a altitude média. Nesse caso, como nós estamos utilizando o ponto origem, o ponto base como ponto origem, não vai fazer muita diferença. Mas, como eu disse, eu vou manter o procedimento aqui, porque isso aí pode ser necessário numa outra situação, onde você tenha mais pontos relativos a uma média, onde a sua origem será a média aritmética de todos os pontos. Então vamos puxar a função média. A média vai ser entre este e esse. Opa, faltou esse aqui, ó. Esse aqui faltou igualar, não é esse. Vamos chamar a função média, média entre H4 e H5. Sendo que o H4 já vai ser... Vamos fixar ele, daí vamos ver se dá para puxar depois. Ok, a média vai ser o próprio ponto, que eles são a mesma coisa. Se nós puxarmos para cá, vamos ver se dá certo. Isso, ele já puxou. Ele fez a média agora entre o H4, pulou o H5 e fez o H6. Então a média nada mais é do que aqui a média entre o E11 e o E1. O próximo item que nós vamos calcular é o K altimétrico médio. Então, seguindo a equação aqui, o K altimétrico vai ser, K altimétrico médio, vai ser igual, então, 1 menos, vamos abrir o parênteses, vamos abrir dois parênteses, e a gente vai fazer o ponto em si, dividido pelo raio médio local, que é esse valor que já está calculado para nós, mais a altitude desse ponto, que é a altitude média. Então fecha aqui, fecha o parênteses. Ok, está aqui o altimétrico médio. Vamos fazer o seguinte, a gente já pega isso aqui e vamos fixar essa célula, que é o raio médio local, e a gente já puxa para cá. Pronto, está aqui. Então esse aqui está calculado. Próximo item que nós vamos calcular é o KUTM. O KUTM, como dá para ver pela equação, essa equação tem algumas pequenas equações aninhadas nela. Então a gente vai começar fazendo o seguinte, vai começar a calcular todos esses outros elementos aqui, e daí a gente vai montar a equação, fazer o somatório e a multiplicação dos fatores, e vai dar o nosso KUTM. Vamos começar o nosso cálculo do KUTM, primeiro calculando esses três elementos que estão aqui. Conforme eu falei, depois a gente vai jogar todos nessa célula aqui, e vamos fazer o somatório e a multiplicação dos fatores. Então, o primeiro a ser calculado vai ser esse este apóstrofo. O que é esse este apóstrofo? É bem simples, é a subtração entre coordenada este do ponto menos o meridiano central. O meridiano central do fuso é esse aqui que está como abscissa este, 500.000. Sempre o meridiano central é 500.000. Então, nada mais é que a subtração da coordenada este, no caso está aqui, esse aqui, menos o meridiano central. Dá para escrever o 500.000 ali? Dá, mas eu prefiro fazer tudo por células. Eu acho muito melhor, muito mais seguro. E essa célula aqui, o B24, a gente já deixa fixada também. Como está fixada, o que a gente faz? A gente puxa para baixo, ele já vai calcular para o próximo. Vamos ver se está calculadinho aqui, ó. Esse está correlacionando, ó. Clicamos aqui, ó, tá pegando aqui do ponto base menos o 500.000 e aqui do ponto E11, a coordenada este do ponto E11, menos 500.000, meridiano central. Beleza. Então o E apóstrofo já está calculado. Agora falta calcular o Q. O Qzinho é igual a 0,1234501
vezes a coordenada de diferença entre a coordenada do ponto de origem, ou ponto de interesse, nesse caso, menos a coordenada a este do meridiano central. Então, é essa célula. Pronto, é isso aqui. Esse aqui não precisa fixar nada, a gente puxa para cá. Beleza, ele já encontrou. Agora vamos para o cálculo da equação 18. A equação 18 é um pouco mais complexa, então vamos com calma. Ela começa como? Ela precisa ser aqui, ó. É igual a, vamos abrir parênteses, vamos abrir uns 3 parênteses, qualquer coisa a gente deleta. 1 somado ao quê? E apóstrofo ao quadrado. O que é esse E? E é a excentricidade do elipsoide de referência. Só que nós temos duas excentricidades, a primeira e a segunda. Nesse caso é o apóstrofo, ou seja, é a segunda excentricidade. E ele quer que ela seja ao quadrado, então eu já deixei calculado aqui o quadrado da primeira excentricidade e o quadrado da segunda excentricidade. Nesse caso é o da segunda. Então vamos aqui, ó. Vamos continuar a partir daqui para ficar mais fácil a visualização. Esse ponto já está ao quadrado, só que tem que fixar. Esse ponto, esse valor, esse fator dessa equação é fixado. F4 para fixar. Vamos voltar para cá. Aqui. Agora, multiplicado por, vamos abrir parênteses, o cosseno de quem? Opa. Cosseno de quem? Da latitude do ponto. No caso aqui está como se fosse a latitude da origem, né? Mas isso vai ser calculado para cada ponto. Então é do ponto de interesse. Nesse caso a gente está fazendo para a base, o ponto E1. Então, só que é o seguinte, cosseno é uma função trigonométrica. E o Excel não extrai funções trigonométricas que não estejam transformadas em radiano. Nesse caso, vai ser nesse ponto. Por isso que eu já deixo essas duas colunas que transformam o ângulo de decimais em radiano. Então, nesse caso, é essa célula, esse elemento. Só que ele quer esse valor, ele quer o quadrado desse valor. Então, é o cosseno ao quadrado. Só que é o quadrado da função, ele quer o quadrado da extração do seno, e não o quadrado da latitude. Ele não quer, assim, a latitude ao quadrado e daí a extração do seno. Então, a gente tem que fechar isso aqui, fecha mais um parênteses, e aí eleva ao quadrado. Agora sim, agora a gente pode fechar esse parênteses, ele vai fechar essa sentença toda, que começa lá no 1 mais a segunda excentricidade. Agora sim, tudo isso multiplicado por 10 elevado à 12ª potência. Dá para fechar um parênteses aqui, beleza? Tudo isso dividido por, agora a gente vai para o denominador da equação. Vamos abrir um parênteses, 2 multiplicado por quem? N. Quem que é N? N é o raio de curvatura da seção normal ao plano. Aqui eu já deixei calculado esse N tanto para a origem quanto para a base. Mas nesse caso, nesse exemplo, eles são o mesmo ponto. Base e origem são o mesmo ponto. Então a gente vai calcular aqui. Então isso aqui é o N multiplicado, quer dizer, elevado ao quadrado. Só que esse N a gente já pode até fixar. Por quê? Porque ele não vai mudar. Ele vai servir para cada ponto. Isso aqui multiplicado por K0 ao quadrado. Quem é K0? K0 é 0,9996. É o fator de redução da escala do cilindro transverso. Então vai ser K0 elevado ao quadrado. E esse K0 a gente já pode também fixar, porque ele vai ser constante para todos os elementos, e para cada ponto que vai ser calculado. Fechamos o parênteses, mais o último parênteses, e ele calculou. Vamos conferir se está tudo fixado aqui. Aqui, todos eles menos o cosseno do ângulo. Isso vai variar para cada ponto. Então, a gente pega isso daqui, arrasta para cá. E ele calculou. Ok. Bom, agora a gente consegue calcular o KUTM, que é essa equação. Agora vai jogar esses valores aqui para esses 3 valores que nós calculamos, vamos jogar para essa célula aqui. Então, KUTM é igual ao K0. K0 não está aqui, ele está aqui, né, do lado. K0, e já vamos fixar, porque ele é constante, tá? K0 multiplicado por, abre parênteses, 1 somado a, agora vamos jogar para cá, 1 somado a fórmula 18,
vezes o Q elevado ao quadrado. Vamos fechar um parênteses aqui entre esses dois, que é melhor. Joga para cá, vamos jogar um parênteses aqui. Aqui na barra aqui, ó, do Excel, jogar para cá. Beleza. Isso aqui, ok, elevado ao quadrado. Agora isso aqui, somado a, abre mais um parênteses, 0, agora vem um fator constante. 1, 2, 3, 4 zeros, algarismo 3, vezes o mesmo que, elevado agora à quarta potência. Vamos fechar esse parênteses. Fechar esse parênteses. E vamos colocar um parênteses. Eu acho que... Vamos colocar aqui, ó. Eu prefiro exagerar no parênteses, mas deixar tudo organizado. Tá? Ok. Calculou. Beleza. Agora, vamos fixar as células. O Q5 vai variar. O P5 é o que vai variar também, porque ele vai variar para cada ponto, né? A gente vai calcular a fórmula 18, a fórmula Q, a fórmula E para cada um deles. O Qzinho aqui também está aberto. Beleza, eu acho que é isso. Vamos arrastar, ver se não vai dar problema. Pronto, calculou. Tá certo. Bom, feito isso, vamos abrir um pouquinho aqui. Aqui, pronto. Bom, feito isso, agora nós vamos calcular isso aqui para esse ponto origem, porque esse ponto origem vai ter que ter, ele não vai ter distância para ele não vai ter altitude média, porque o ponto origem é o ponto origem. Agora, os elementos do KOTM você deve calcular para a origem. Então a gente vai fazer o seguinte, vai pegar isso aqui e vamos arrastar para cima. E ele vai calcular para o ponto origem. Vamos deixar pintado em azul, porque ele tem que estar... Agora deixar ele pintado em azul aqui. E vamos fazer aqui, ó. A gente fecha ele aqui. Pronto. Agora a gente pode calcular o KOTM médio. KOTM médio. KOTM médio, como está na tela, é essa equação. Então o que acontece? Então o KOTM médio, daí a gente já não vai calcular aqui, ó. Onde está em cinza é para a origem, tá? Claro, reitero mais uma vez, nesse exemplo, origem e ponto base são a mesma coisa. Mas é só porque nesse exemplo são somente 2 pontos. Então aqui nós vamos calcular KOTM médio. Então, como nós podemos ver aí na tela, o KOTM médio vai ser igual o KOTM da origem, no caso esse em azul, beleza, mais, vamos abrir parênteses aqui. Na verdade a gente vai ter que cobrir isso de parênteses, mas eu acho que fica melhor. Então vamos fazer aqui, ó, botar um parênteses aqui, aí tá, mais 4 vezes, abre parênteses, agora vamos fazer a média entre os dois, tá? A média desse daqui, do KOTM da origem, mais o KOTM do ponto de interesse, fecha parênteses, dividido por 2, que é uma média, né? E fecha parênteses aqui, beleza. Aí agora, mais o KOTM do ponto, N5. Fechamos isso aqui e fazemos tudo isso dividido por 6. Beleza, calculado. Vamos fixar as células. Então, tudo que está aqui na linha 4 é o que é fixo, né? Que é em relação à origem. Então, esses dois aqui a gente fixa, ok? E aí a gente pode arrastar. Calculado também, ok? Agora vamos lá. Agora o K total. O K total, como a gente pode ver na tela, nada mais é do que a gente fazer o KOTM médio vezes o K altimétrico médio de cada um dos pontos. Correto? Então vamos lá, vamos calcular. Então ele vai ser igual o K altimétrico médio vezes o KOTM médio do ponto, sempre em relação ao ponto. Cada ponto de interesse vai ter o seu K altimétrico médio. Por quê? Porque é ele em relação à origem.
O K o TM médio, porque é ele também em relação à origem. A gente multiplica, beleza. Não precisa fixar nada, a gente puxa para baixo, está calculado também. E agora, a distância horizontal, conforme a gente vê na tela, distância horizontal topográfica, nesse caso essa transformação, vai ser igual ao quê? A distância UTM, no caso essa daqui, aqui vai dar zero, né? Dividido pelo K total. Vai dar zero e aqui vai dar 667,65. Então ele já se aproximou bastante da distância calculada em campo. Agora vamos voltar lá para o que a gente tem em campo. Tá? Em campo nós temos essa distância aqui, 677,674. Vamos inserir ela lá, 677,674. Tá? Isso aqui é o que foi coletado em campo, isso aqui é a transformada. A gente pegar a diferença de um para o outro, esse menos esse, pronto. Tá? Então vai dar 2,4 centímetros. Ainda é uma diferença grande, né? Dependendo da precisão que nós colocarmos, é uma diferença grande. Isso aí pode ser atribuído. Lembra que eu falei que tinha várias causas que pode ter ocasionado essa divergência de valores entre o TM e topográfica. Pode ser um instrumento mal nivelado em campo que a equipe fez, ou pode ser também instrumentos mal calibrados que a equipe pode ter utilizado, erros de precisão, acurácia, mas uma das causas que com certeza causa essa diferença é exatamente essa. Quando você mede com RTK ou qualquer GPS geodésico, você está medindo algo no plano de projeção UTM. E quando você mede com estação total, você está na superfície terrestre, mesmo que você faça a redução da distância inclinada que o aparelho calcula para a distância horizontal, que é o que a gente chama de distância horizontal topográfica, certo? Muito bem, então nesse vídeo, nessa transformação, ficou implícito, mas nós fizemos toda uma transformação, a gente fez uma redução de plano de projeção UTM, fizemos a redução ou a transformação para a superfície elipsoidal, por isso a gente precisa das coordenadas geodésicas, para depois da superfície elipsoidal fazer a transformação para a distância horizontal topográfica que está no plano topográfico local na superfície terrestre. Existem mais partes dessa transformação, isso aqui é só a correção de distância entre dois pontos. Mas existe mais a correção de orientação, existe a convergência meridiana, a redução angular à corda, para daí a gente calcular, a gente sair de azimuth UTM para azimuth geodésico. E aí sim você vai ter a correção total. Então, se você quiser ter um acesso a um passo a passo desde o início, com os primeiros conceitos e definições sobre a forma da Terra, dos primeiros cálculos elipsoidais que já foram fornecidos aqui diretamente, chegando às transformações necessárias de coordenadas, acesse o link para o meu e-book, Transformação de Coordenadas e Cálculo de Áreas. Lá nós vamos desde as definições e conceitos até as transformações detalhadas de coordenada e de áreas compatibilizadas e conforme o INCRA. Sigam, se inscrevam e compartilhem. Até o próximo vídeo.